Bem, bom dia a todos e a todas. Hoje é o terceiro seminário da série sobre os impactos da implantação do 5G no Brasil, não é? Uma iniciativa de um grupo de pesquisadores e professores da universidade que pertencem ao Instituto de Estudos Avançados, à Escola Politécnica e ao Instituto de Relações Internacionais. Eu sou Maria Hermínia Tavares, professora aposentada da USP, fui diretora do Instituto de Relações Internacionais, sou hoje pesquisadora do SEBRAP e vou moderar essa discussão. Nós temos o enorme prazer de termos conosco aqui três pessoas que têm pensado e que podem dar sobre o tema e que podem dar uma grande contribuição para essa discussão. Nós temos conosco a Lídia Goldenstein, doutora em economia e ex-professora da Unicamp, ex-pesquisadora do SEBRAP, exerceu cargos como assessora da presidência do BNDES, da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo e da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro. Foi diretora da Fundação Bienal de São Paulo entre 2012 e 2018, é especialista em economia brasileira e, nos últimos anos, vem se dedicando ao estudo das revoluções tecnológicas e de suas consequências para a economia brasileira. Ela tem se dedicado também ao estudo da economia criativa. Temos aqui também conosco Zé Ronaldo Rocha, da Ernst Young, gerente sênior da área de consultoria, que possui uma larga experiência como auditor e como consultor, sendo que há 3 anos auditor interno da OI. Ele possui grande experiência na gerência e execução de projetos interdisciplinares, associando a experiência em processos com metodologias e práticas de TI. É bacharel em administração de empresas pelo IBMEC e possui pós-graduação em gestão de negócios também pela IBMEC. E, finalmente, temos aqui conosco Paulo Zaldiva, não é? Prata da casa, professor da Faculdade de Medicina, ex-diretor do Instituto de Estudos Avançados, que é especializado em anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental. O Paulo tem dado uma grande contribuição a essa discussão sobre a saúde ambiental, cidades mais humanas, e dá um exemplo prático sendo ciclista e atravessando a cidade na sua bicicleta. Esse é um tema dos mais importantes para quem está preocupado com a introdução do 5G no Brasil. Quais serão os seus impactos sociais. A gente pode pensá-los de duas maneiras, né? Pode pensá-los como impactos problemáticos e pode pensá-los também como oportunidades que a sociedade brasileira pode utilizar para melhorar. Né? O Brasil é sabidamente um país desigual, muito desigual e com uma camada de pobreza muito extensa, não é? E, portanto, ele enfrenta, vamos dizer assim, a revolução tecnológica, da qual o 5G é apenas uma parte, com essa perplexidade, né? Quais podem ser os impactos sobre essa sociedade, agravando os problemas de exclusão e desigualdade, né? Em função da exclusão tecnológica, da exclusão digital, ou pensar, né, a questão do ponto de vista das oportunidades para vencer essas barreiras, né? Como utilizar a nova tecnologia para melhorar a educação, a saúde, a segurança da população. E é esse, mais ou menos,
um conjunto de desafios em que nós propomos hoje aos nossos expositores. Nós agradecemos muito a participação. Eu faço em nome das 3 instituições que criaram esse grupo de estudos, especialmente em nome do professor Moacir Martucci, que o coordena, em nome do Stefan Salege, ali do GACINT, do Instituto de Relações Internacionais, que teve a ideia da constituição desse grupo. Como nós estamos aqui não para me ouvir, mas para ouvir os nossos candidatos, nossos convidados, perdão, eu passo a palavra à Lídia Goldenstein, peço que ela faça uma exposição inicial de 15 minutos e depois voltaremos para os debates depois das 3 exposições. Lídia, com a palavra. Bom dia a todos. Obrigada, Maria Hermínia. Eu acho que você, com seu brilhantismo de sempre, já falou metade do que eu tinha que falar. Quer dizer, nós temos aqui imensas oportunidades e imensos desafios. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a questão do 5G é dos assuntos mais importantes e polêmicos da atualidade, mas no grande público e nos grandes centros decisórios, a discussão toda está muito circunscrita à questão da guerra econômica, geopolítica e tecnológica que está suscitando. Obviamente, esse é um tema extremamente complexo e importantíssimo, eu acho que não tem como fugir desse assunto, mas não é o nosso assunto de hoje, né? O nosso assunto, como a Maria Hermínia bem falou, é a questão do impacto social, as implicações do 5G no Brasil. E é exatamente por isso que eu vou falar de história e processo, né? Eu acho que entender isso que a Maria Hermínia tão bem sintetizou, não dá para separar o 5G de um processo muitíssimo mais amplo, né? E enxergá-lo como apenas um dos aspectos, dos mais importantes, que viabiliza, mas o que, na verdade, vem sendo chamado de 4ª revolução industrial, né? O 5G é uma das tecnologias que vem formatando este novo ciclo histórico que tem que ser pensado com um cuidado especial, porque, em geral, se considera que a história nos conta como foi as transformações que ocorreram com a primeira, com a segunda e até mesmo com a 3ª Revolução Industrial, mas, na verdade, eu acho que nós temos aqui algo um pouco mais complexo, né? E não só por conta da velocidade, da intensidade com que essa 4ª Revolução Industrial está acontecendo. Eu acho que, para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho a mais e pensar o que foi o impacto da 3ª Revolução Industrial. Na verdade, eu acho que, por incrível que pareça, nós ainda não conseguimos entender, de fato, o que aconteceu com a 3ª Revolução Industrial. A 3ª Revolução Industrial não foi um mero avanço em relação à primeira e à segunda. Na verdade, algo extremamente radical mudou, e algo quase que da gênese do capitalismo, que é a questão da geração do valor. E não é trivial entender isso, e aqui é muito curioso, porque pensadores no campo da direita, no campo da esquerda, fazem o mesmo equívoco analisando a situação atual, por não perceberem isso, que, a meu ver, é fundamental para a gente entender e que vai ter impactos sociais os mais profundos, dramáticos, para a gente pensar, né? Na verdade, é na 3ª Revolução Industrial que começa o que a gente chama de economia do conhecimento, que tem que ser caracterizada por algumas transformações radicais no paradigma produtivo que vingia no capitalismo a partir da primeira e da segunda Revolução Industrial. O que muda com essa mudança de paradigma? Eu acho que, primeiro, muda toda a forma de geração de valor, como eu já falei. Quer dizer, a geração de valor pautada pelos avanços tecnológicos da primeira e segunda Revolução Industrial era baseada basicamente em investimentos físicos. A geração de valor a partir da chamada economia do conhecimento, aqui, bom, eu não vou entrar em detalhe nos meus 15 minutos dos chavões e dos conceitos, mas
crescentemente, a geração de valor passa a ser determinada por ativos baseados no conhecimento, por ativos intangíveis. Ou seja, pesquisa e desenvolvimento, design, software, capital humano. Ou seja, aquela velha indústria da primeira e segunda revolução industrial, com as fábricas, as chaminés, a linha de produção com centenas de operários, é substituída pelas indústrias baseadas no conhecimento. E existem algumas implicações nisso. Primeiro, uma mudança na geografia econômica internacional, com a aceleração da globalização e a Ásia se transformando na grande manufatura do mundo, coisa que a gente não vai ter tempo para aprofundar, mas eu acho que tem uma grande novidade que é fundamental de ser entendida. Nesse processo, a fronteira entre indústria e serviço passa a não ter mais sentido. E passa a não ter mais sentido por quê? Porque manufatura e serviços se integram num processo produtivo comum, e, nesse sentido, a divisão entre, inclusive, indústrias de alta e de baixa tecnologia também vai ficando obsoleta. O investimento não científico passa a ser tão crítico quanto os gastos em P&D, por exemplo. E isso que eu estou falando vale para uma Apple, mas vale para uma sandália havaiana. Quer dizer, eu não preciso dizer para vocês que Apple é uma indústria de serviços e é uma manufatura, ela terceiriza, mas não importa, ela produz bens físicos. Mas o valor de um iPad, quando ele foi lançado, era só 3% de mão de obra barata na China, na manufatura. 97% era o quê? Design, design, design. Design de software, design de produto, design de embalagem, enfim, o que vocês quiserem. Mas eu não estou falando só de uma Apple. Uma sandália havaiana é design na veia, é branding, né? E é também um investimento tecnológico numa borracha que é mais flexível, que não machuca o pé. Ou seja, nós não podemos dizer que isso é algo só para certos setores, mas isso perpassa a manufatura como um todo, né? Então, é algo importante de se dizer, porque isso vai ter impactos fundamentais no tipo de mão de obra e nas relações trabalhistas que se tinha antes, na primeira, segunda e terceira revolução tecnológica, que começa a mudar isso, e agora, na quarta revolução tecnológica, isso é uma mudança avassaladora, né? Ou seja, o que caracteriza a quarta revolução industrial não é uma tecnologia específica, não é o descobrimento da luz, não é o descobrimento da máquina a vapor, como a gente tem nas outras revoluções industriais. Na verdade, é uma combinação de várias tecnologias, na esfera biológica, na esfera física, na esfera digital, que combina uma série de novas tecnologias que vai desde robótica avançada, inteligência artificial, sensores sofisticados, internet das coisas, nanotecnologia, enfim, tem uma lista monumental, entre as quais o 5G, que é o que viabiliza, é o grande facilitador de tudo isso, né? Agora, é importante que se diga, não é simplesmente que nós temos mais velocidade. O 5G não é simplesmente pegar o 4G e andar mais rápido ou ver vídeo mais rápido. Na verdade, você tem aí uma transformação que vai ter um impacto no paradigma produtivo, nas relações de trabalho, nas relações entre empresas, entre países, que são de uma magnitude que não se pode comparar com os processos históricos que nós tivemos antes. Vai ser numa velocidade e numa intensidade, como eu já falei mais de uma vez, mas é importante repetir, avassaladora, né? A parte folclórica disso, está todo mundo falando, quer dizer, cidades inteligentes, maravilha, quer dizer, temos inúmeras possibilidades de melhorias em toda a política pública dentro das cidades, na área de segurança, na área de iluminação, na área de controle de corrupção, na área de controle de burocracia. As possibilidades de melhora de serviços públicos estão dadas, estão colocadas, as experiências no mundo são fascinantes, né? Na área de saúde, eu não preciso falar, porque o doutor Saldiva, meu colega com o maior respeito aqui, sabe isso infinitamente mais do que eu, mas, enfim, a questão da telemedicina, a questão de triagem de pacientes, os cadastros de saúde, também as possibilidades são monumentais. Na área de agronegócios, né,
o uso, por exemplo, de drones, já vem possibilitando uma redução extremamente significativa no uso de agrotóxico e no uso de água. Você usa o drone, você mensura as qualidades de pedaços de terra e não faz um uso da água indiscriminado ou um uso de agrotóxico indiscriminado, mas você faz atuações pontuais utilizadas através dos drones, né? Mas uma das questões mais impactantes, e essa sim menos conhecidas do público, é a tal da manufatura 4.0. A tal da manufatura 4.0, que já é uma realidade importante em vários países, e infelizmente é uma das questões que nós estamos mais atrasados aqui, não só do ponto de vista da implementação, mas até do conhecimento, né? Para minha surpresa, pouquíssima gente sabe do que se trata a manufatura 4.0, é algo que muda totalmente o setor produtivo de qualquer país, né? Você tem máquinas que se conectam com máquinas, você tem integração de todos os sistemas, você tem, enfim, máquinas inteligentes que permitem que elas se consertem ou que elas se autoprogramem ou que elas se atualizem automaticamente. E, mais do que tudo, isso transforma aquilo que já vinha acontecendo na terceira revolução industrial, da junção entre serviços e manufatura, algo permanente e para absolutamente todos os setores, né? Quer dizer, não vai haver setores onde essa diferenciação continue existindo. Ou seja, a gente pode mapear 1 trilhão de aspectos de impacto do 5G. Agora, é importante que se diga que, como a Maria Hermínia pontuou imediatamente ao abrir nossa conversa de hoje, é que esses impactos altamente positivos e inovadores podem ser altamente negativos, né? E aí é importantíssimo entender história e processo. Por quê? Porque nas 2 primeiras revoluções industriais, a mecanização do campo expulsou uma mão de obra que, em alguma medida, pôde ser absorvida pelas cidades. As cidades incharam, as manufaturas absorveram uma mão de obra que não era altamente qualificada, mas que era usável, entre 1000 aspas, naquelas manufaturas de grande escala de produção. As cidades se inchavam, então os serviços nas cidades também absorviam parte dessa mão de obra, mas quem estudou o mínimo de história sabe que isso não foi sem conflito. Basta ler Dickens ou ver algum filme sobre a Inglaterra em plena Revolução Industrial. Quer dizer, a miséria, o surgimento das periferias, tudo isso é extremamente bem conhecido, né? Mas o problema é que agora, na 4ª Revolução Industrial, nós não teremos esse processo, primeiro, mais lento, como foi na primeira e segunda, ou seja, apesar da dramaticidade dos impactos, eles puderam, de alguma forma, serem absorvidos com conflitos, com revoluções, com traumas políticos importantes, nada disso eu quero minimizar. Mas o problema é que agora a transformação é muito mais radical e muito mais rápida, né? Na verdade, uma das mudanças, uma característica que eu diria, talvez das mais importantes dessa 4ª Revolução Industrial, é na relação entre trabalhador e máquina, né? É isto que determina o risco e a urgência em se pensar como trabalhar com este aspecto. Por quê? Porque uma das premissas básicas sobre a tecnologia era de que a máquina era uma ferramenta que elevava a produtividade dos trabalhadores, né? E agora é o contrário, a máquina se torna o trabalhador. E o impacto disso no mercado de trabalho em escala é inimaginável, né? De novo, se a gente olhar a história, a gente vai ver que isso concentrado num tempo, em países já com o nível de desemprego brasileiro, com o nível de carência que nós temos, com o nível de desigualdade social que nós temos, é uma bomba de efeito imediato, né? E é importante que se diga
que a crença de que a tecnologia vai ameaçar, ou que o 5G vai ameaçar os trabalhadores com baixa educação, é uma crença absolutamente equivocada, né? Inúmeros estudos já mostram que, por exemplo, 90% dos advogados formados em Stanford, em Harvard, no MIT, não terão emprego brevemente e já estão sendo substituídos, por exemplo, pelo Watson da IBM, né? Ou seja, existe... Eu não vou entrar aqui na numerologia, talvez depois a gente tenha oportunidade, eu não quero furar meu tempo, mas as previsões em relação aos empregos são dramáticas, né? Uma previsão antiga da McKinsey era que 47% dos empregos nos Estados Unidos acabariam nos últimos 20 anos. Essa previsão já tem uns 5 anos, né? E provavelmente ela ainda é conservadora frente ao que a gente está aprendendo, que o 5G e a inteligência artificial e essas novas tecnologias têm capacidade de fazer. Portanto, é fundamental a gente olhar este impacto, e esse impacto nos leva diretamente para a questão da educação, né? Porque o 5G, ele destrói empregos em massa, né? Mas ele também cria empregos. Mas que empregos ele cria, né? Então, só para vocês terem uma pincelada disso, recentemente eu vi uma estatística, essa estatística obviamente precisa ser aprimorada, em geral o Brasil nesse tipo de coisa está muito atrasado, mas que no Brasil, hoje em dia, nós temos de 250 a 300 mil vagas de programadores em aberto, ou seja, nós temos um nível de desemprego histórico no país e, ao mesmo tempo, nós temos 250 ou 300 mil vagas que não conseguem ser preenchidas. Nós temos, de um lado, hordas de desempregados e, de outro lado, uma enorme carência. O que nos remete a uma das questões, a meu ver, básicas para se tentar, de alguma maneira, enfrentar isso, que é a questão da educação. Agora, de novo, o 5G é um facilitador. Acreditar que a internet, o 5G ou qualquer tecnologia resolva o nosso problema de educação é ter um profundo desconhecimento do que significa educação. Eu acho que a tecnologia sozinha não ajuda, né? E acho que essa experiência da pandemia, qualquer um que conversou com alguém que tinha filhos em qualquer idade escolar e que estava fazendo cursos pela internet nas melhores escolas de São Paulo, as mais caras, teoricamente, onde as pessoas não teriam nenhum problema de ter internet barata não, paga, ou não importa o preço, computadores, os mais sofisticados, as escolas não deram conta. E não deram conta por quê? Porque o conteúdo é velho, a transposição de conteúdo velho, que já é desinteressante, ou que já não tem a ver com a linguagem dessas novas crianças entrando no ensino, aliado a um uso também velho da tecnologia, fez com que, e eu tenho isso pesquisado com pedagogos e com pessoas próximas, mostrado que foi um imenso fracasso a nossa experiência, com, óbvio, imensas exceções, de educação à distância durante a pandemia. Ou seja, dar um computador para cada criança, dar um iPad, dar uma linha 5G, não resolve o nosso problema. A gente tem que repensar métodos, conteúdos, diferentes usos da tecnologia para a educação, né? E, infelizmente, a gente está muito longe nisso. Cada vez que se vê uma autoridade pública pensando em educação e novas tecnologias, o problema se resume a distribuir gratuitamente iPads, computadores e seja lá o que for, né? Então, nesse sentido, eu acho que aqui reside uma grande oportunidade. Óbvio que a gente não pode se eximir de toda a discussão política, geopolítica e econômica, mas eu acho que, em se tratando de um instituto de estudos avançados e de uma universidade de São Paulo, a gente tem aqui um imenso campo para arregaçar as mangas e fazer um trabalho inovador, que eu acho que, nesse sentido, o Brasil tem recursos que já se mostraram extremamente importantes em outras oportunidades, de pensar novas tecnologias de educação,
né? E não tecnologia, de uso de tecnologia e tecnologia de educação, entendendo isso como conteúdos inovadores, métodos novos de uso da tecnologia na educação. As nossas universidades, com, obviamente, exceções, né, ainda têm modelos de funcionamento e de relacionamento, quer com o Estado, quer com o setor privado, que foram conformados na primeira e segunda Revolução Industrial, né? Uma das novidades que esse novo paradigma está impondo ao mundo é o uso de parcerias em todos os níveis, né? As parcerias são absolutamente inusuais. A gente vê em grandes empresas de fármacos, que eram os maiores concorrentes no mundo, montando laboratórios conjuntos. Eles vão até certo ponto e depois cada um vai para o seu lado, mas se somando num trabalho de uma pesquisa conjunta que pode envolver setor público, setor privado, instituições de pesquisa, instituições internacionais, rompendo barreiras antes protecionistas que antes delimitavam a capacidade de inovação. Então, nesse sentido, eu acredito que é um imenso desafio nós sairmos das nossas zonas de conforto e nos colocarmos em novas pautas para pensar a questão do impacto social, né? Pensando que não dá para usar os instrumentos que nós usamos para pensar as transformações sociais, aí Maria Hermínia é a minha professora nesse assunto, usar as transformações sociais que ocorreram nas primeiras fases ou nas primeiras revoluções industriais. Nós estamos aqui frente a algo novo, avassalador e que exige, portanto, uma inserção diferente de todos nós, pensadores e pessoas que temos, de alguma maneira, interesse em que esse assunto não fique atrasado no Brasil. Até porque, como eu já disse, o atraso em entrar nesse debate e o atraso em pensar novas formas de atuação vai nos criar um problema que eu temo seja dramático, porque a velocidade, a intensidade, como eu já disse mais de uma vez, no desemprego será terrível. Então, não adianta ter cidades inteligentes, bonitinhas e conectadas se nós temos amplas maiorias da população que não vão poder fazer parte, não vão poder fazer uso dessas inovações. E só tem um jeito de conseguir, de alguma maneira, trazer essa população para isso, que é através, basicamente, de uma educação que não é a educação que nós tivemos, não é a educação que está sendo dada agora, não é a educação que nós temos no Brasil de hoje. É uma nova educação que precisa ser construída. Obrigada, Lídia. Você falou 21 minutos, eu vou dar esse mesmo tempo para os outros expositores e passo a palavra ao José Ronaldo Rocha, agradecendo a sua participação aqui. Bom dia, tudo bem? Primeiro, me apresentar rapidamente, né? Depois da ótima palestra aí da Lídia, né? Eu acho que agora vou tentar trazer alguns números para contextualizar e mostrar o quão essa revolução, né, essa quarta revolução industrial, vai trazer de informação, de input, de impacto para uma economia e para um país, né, que é o Brasil, né, que a gente está tratando hoje aqui especificamente. Meu nome é José Ronaldo Rocha, eu sou gerente sênior da prática de consultoria da Ernst Young, já tenho atuado nesse segmento para mais de 15 anos, né, especificamente na UI, né, na Ernst Young, atualmente eu tenho atuado no setor de telecom. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação que vai nos guiar aqui, vai poder nos dar mais informação, né? Mas antes de passar a apresentação, eu também queria dar uma informação muito importante para vocês, né? Além do tema ser muito relevante, não só para a economia, né, como para as relações interpessoais, relações trabalhador-empregado, né, empresa-empregado, eu sou entusiasta do tema, então eu busco muita informação. Informação essa que aqui na nossa realidade ainda é um pouquinho, né, bastante difícil de entender um pouco o que vai ter de tanta alteração.
porque não chegou ainda, né? A gente chega através de informação, não chega na nossa realidade. Obviamente, a gente pensar no que a gente vive hoje, né, que é a nossa realidade de grandes cidades, né, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente imaginar uma cidade conectada é até muito simples, né? Mas pelas dimensões territoriais que o nosso país tem, isso, que a gente pensa no viés Brasil, ainda existem áreas e regiões e pessoas, populações, que ainda essa realidade não é tão grande assim, né? Então, eu vou compartilhar com vocês. Um minutinho só. Perfeito. Ok, estão chegando, né? Sim. Legal. Então, só para a gente dar em números, né? O que isso vai trazer de impacto e essa transição para o 5G, e, obviamente, potencializado por outras tecnologias, como foi falado nas outras palestras, né? Vai trazer uma nova onda de oportunidade para as indústrias, né? E aí, naturalmente, a gente pensa muito em números. Depois a gente vai navegar um pouco para o cunho mais social, o que isso vai trazer como base, né? Mas só em volume de informação, em volume de implementação, a mudança é muito significativa, né? E ela está ganhando força. Talvez potencializado até por um ano de pandemia, um ano onde todo mundo teve que ficar em casa, e essa relação com a tecnologia ela ficou muito mais intensa. Ela ficou muito. A gente foi forçado, né? De uma certa forma, a se adaptar para esse novo mundo. Então, 1,4 bilhões de conexões 5G elas vão estar disponíveis até 2025. Né? A gente está pensando aqui algo em torno de 15% das conexões vão ser feitas via 5G, o que é um volume muito grande. A gente vai dar um número do Brasil aqui que foi estimado, é bem diferente. Né? A gente tem um investimento, né, um CAPEX, né, para possibilitar um 5G de 417 bilhões. Né? Quanto esse número vai gerar de impacto numa economia? Quanto que esse número vai, de fato, chegar, né, nas cidades que mais precisarão e precisam, né, na sociedade que mais precisaria desse investimento? Pensando numa forma global, a gente está falando aí de 338 telefonias, né, empresas de telefonias hoje, que já estão investindo tanto em testes pilotos e implementação em 5G. Então, já tem investimento das telcos para gerar esse valor. Né? Obviamente, isso é uma cadeia. Imagina que a empresa de telefonia ela investe, ela vai ter que ter um fornecedor de equipamento que vai instalar, ela vai ter que ter uma mão de obra que vai ter que continuar instalando aquele equipamento, criar a infraestrutura. Né? E você vai ter a ponta final do comércio que vai utilizar essa infraestrutura, as pessoas que vão estar se utilizando a tecnologia para consumir, né? Ou para abrir seu negócio, né? Para utilizar no seu negócio. Então, a gente tem um efeito na economia, né? O efeito multiplicador isso na economia é muito relevante. A gente está pensando aí que o 5G ele vai gerar 2,2 trilhões de dólares, né? Na economia global, só usando esse efeito multiplicador, o que é nos próximos 15 anos. Né? Mostra um pouco desse impacto que a Lídia comentou. Hoje já tem empresas de telefonias, né, lançando no varejo comercial, só que é muito importante a gente criar uma separação. Né? A gente pensar em 5G no móvel, né, no nosso dispositivo móvel, também é algo simples. Né? A gente está pensando baixar vídeo com maior velocidade, né? A gente conseguir navegar, usar um Waze sem travar, né? A gente conseguir passar no túnel, né? Conseguindo usar o celular. Mas isso eu acho que a gente tem que transcender desse ponto. Né? O ponto agora é tudo conectado. A gente tem uma geladeira e para falar falta pouco. Né? A gente ter o nosso carro sendo rastreado full time, até para questão de segurança. Então, vai ser algo que vai um rebanho bovino sendo controlado, né, de forma em tempo real para saber o nível de ganho de peso, e aí tem várias utilizações para isso. E o ano de 2020, como eu comentei, né, nosso ano hoje, ele é um ano crucial, está sendo muitos dispositivos lançados, muitos testes sendo feitos, né, muita coisa sendo lançada de uma forma global. Então, é um ano um ano de pandemia, onde foi forçado a viver um pouco essa relação de tecnologia,
e é um ano de mudança, é o ano de lançamento maior, que vai acelerar e potencializar o 5G de uma forma nunca antes vista. Só para a gente ter uma ideia de o 5G no mundo, né? Em junho de 2020, a gente já tinha comercialização da rede 5G, de alguma forma, né? Em uma série de países ao longo do mundo, né? Em torno do mundo. E a gente vê na América Latina e Uruguai já fazendo alguma coisa relacionada à parte comercial, né? O mapa tá ainda pouco verdinho, mas certamente, ano que vem, nos próximos 2 anos, né? Esse gráfico vai ser mais cotado ainda, né? A gente vê aí o Brasil ainda não pintado, infelizmente, a gente está ainda em discussão de legislações, né? O edital para o espectro, né? Para o leilão do 5G, a previsão é que ele seja, a nova previsão, né? Que seja lançado no primeiro semestre de 2021, era 2020, né? Então está atrasando. Isso atrasa certamente um pouco a introdução do tema no nosso mercado, né? Passando mais um slide aqui. Mas foi o que eu comentei, a utilização do 5G, ele transcende a telecom, né? Ele transcende telefonia. A gente pensa de energia, a questão de serviços financeiros, indústrias inteligentes, muito bem citada, que vai mudar drasticamente a relação empregador e empregado, a questão do agronegócio. Agronegócio, eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso, né? A questão da educação, né? A mudança drástica de como vai ser o ensino, né? E de como os alunos vão se comportar, como foi muito bem comentado pela doutora Lídia, a gente agora viu, né? E sentiu na pele o que é usar a escola antiga, né? Adaptada numa tecnologia, né? A gente tentou encaixar, né? Esse encaixe talvez não tenha talvez não, ele precisa de muito ajuste para poder funcionar. Ainda temos livros físicos, né? A gente precisa ainda do papel. Nessa nova educação com 5G, a possibilidade é outra, né? A gente vai ter realidade aumentada, essa relação ela vai mudar. A saúde, aí eu pulo, não vou nem navegar nisso, que a gente vai ter um espaço específico para poder tratar da saúde remota, né? Da utilização de tecnologias no meio da saúde. A questão de monitoramento de frotas, embarcações, né? A robotização do trabalho, de atividades hoje rotineiras, talvez isso também vai vir e possibilita uma série de utilizações. Essa relação de empresa com empresa também vai mudar drasticamente, né? Então, a utilização do 5G hoje ela é variada, ela é muito ampla e ela vai trazer muitos benefícios na nossa realidade, tá? Olhando um pouco agora, trazendo exemplos práticos de uso de cada 5G de uma forma bem abrangente, olhando a economia como um todo, né? Vou citar alguns aqui, até não para não ser exaustivo, né? Obviamente, eu não quero limitar nosso pensamento a isso aqui, porque a utilização, a aplicação prática, ela é inúmera. Só vou citar alguns casos para a gente poder pensar e já ver que tipo de mudança a gente vai começar a sofrer no nosso dia a dia. E só para reforçar, e eu gostaria até de salientar esse ponto, às vezes, o público que está escutando, para a gente que está palestrando, a gente pensar em algumas realidades aqui, elas estão até mais próximas, né? Mas a gente vive nossa população percentualmente perto da nosso tamanho, né, de país, ela ainda é uma coisa que a gente precisa conquistar, né? A gente pensar numa grande região, beleza, mas em cidades de menor e pequeno porte, em produtor rural de médio e pequeno porte, a utilização de tecnologia ainda ela é carente, e principalmente pelo ponto que foi citado, pela introdução da informação nessas pessoas. Isso tem que ser pensado. Pensar em tecnologia sem explicar a utilização, sem dar a bagagem para aquela tecnologia ser aplicada, a aplicação não vai ser feita da melhor forma, né? Ou nem será aplicada. Terá investimento que talvez não tenha um retorno desejado. Mas um exemplo aqui, alguns exemplos que eu vou citar na questão do transporte, né? A gente fala muito de carro conectado,
a navegação, maior segurança, o rastreamento, aí você tem a relação, inclusive, com seguradoras, essa relação é muito forte, né? E tem empresas hoje já lançando carros autônomos, que eu acho que é uma realidade ainda um pouco mais distante, mas já existem protótipos para isso. Eu brinco aqui que se um carro autônomo matar uma pessoa, certamente tem um erro de programação. Então, esse erro ele tem que ser ajustado antes de ser lançado, porque não deveria permitir nenhum tipo de erro. A educação à distância, que não é o EAD atual, e eu acho, né, usar a tecnologia holográfica, a gente usar, né, perder esse ranço do papel, essa relação de ensino tem que ser alterada. Hoje, a educação à distância ela é uma forma, ela é marginalizada, só que a gente está vendo hoje que é algo que não tem como voltar atrás, né? A gente vai ter que utilizar isso. Uma cirurgia remota, aqui de novo eu passo, para ser citado no próximo palestra. A indústria 4.0, né, que é a utilização do IoT, da inteligência artificial, da robotização, a utilização dos dados em nuvem, né? Isso pode gerar uma perda muito, muito relevante dos postos de trabalho. Não foi nem combinado, mas eu trouxe essa informação aqui até para corroborar o que foi dito na última palestra. Mas, ao passo também que surgirão novos tipos de relação. Quem vai configurar tudo isso? Quem vai botar essa tecnologia, vai conectar essa fábrica? Né? Precisa de gente. Né? O robô, talvez ele vai ser utilizado no ponto final, né? Mas para estruturar isso, para configurar, para desenvolver, isso tudo precisa de cabeças pensantes, cabeças essas que hoje estão sendo demandadas, né? E esses postos de trabalho que estão sendo criados novos, a gente precisa criar profissionais para que se adequem a esse posto de trabalho. Certamente, se a gente não estiver na vanguarda dessas informações, a gente vai ter uma importação aí de recursos que não seria ainda mais avassalador, né? Seria pior. A questão da saúde pública, aqui eu trouxe uma informação interessante, que a China já está usando robôs de 5G, né, para monitorar a utilização de máscaras e a medição de temperatura. Então, algumas frases que eu traduzi, tá, para trazer para cá. Mas o que também pode ajudar, né, evita, até tira pós-trabalho, mas ajuda também nesse monitoramento. A questão de energia, né, você conseguir ser mais eficiente com os dispositivos autônomos, né, com os dispositivos autônomos automáticos, aí falando de geladeira inteligente, do ar-condicionado, dessa relação toda que a gente faz, né, e a medição disso também é muito mais facilitada com a utilização do 5G. A ajuda em desastres, a AT&T ela já lançou alguns drones para conseguir restabelecer a conexão em eventuais desastres, né, e queimadas, desabamentos, né, que a gente viu agora em Brumadinho. Talvez você resgatar a conexão via drone, ele ajuda até você na recuperação daquela região, ou ajuda de algumas pessoas que estão em risco. A questão logística, a Huawei aqui em São Paulo já utiliza 5G, né, no centro de distribuição dela, via RFID, então já trabalha com informações em nuvens, né, isso já está gerando ganho para ela, então o piloto está sendo próprio das fornecedores de tecnologia. A questão dos serviços financeiros, os pagamentos agora vão ser incorporados em qualquer lugar. Eu posso estar olhando agora um livro ali na estante da doutora Maria, né, Maria Hermínia, e eu clico ali, quero comprar aquele livro. Isso vai ser possibilitado, né? Essa tecnologia, o acesso à informação, a transações financeiras, ela vai ser potencializada com o 5G, de uma forma nunca antes vista. A gente teve mudanças aí nessa relação, só que agora essa relação com o 5G, a implantação do 5G vai trazer muito benefício, né? E novas formas de adquirir e de transitar o seu dinheiro. Agronegócio é um assunto que também, se a gente conversa hoje com grandes corporações no Brasil, né, e no mundo, a gente vai ver que já existem hoje rebanhos e terras, né, manejos automatizados, né? A gente já vê vídeos aí na internet, a gente consegue acompanhar, só que a gente está falando de grandes corporações. Quando eu falo do agro, de fato,
sendo tecnológico, a gente atingir o pequeno, médio, né, produtor rural que precisa de informação para isso chegar para eles. Então, a gente está falando de agronomia de precisão, né, a questão da análise de dados para aprimorar o plantio, né, análises meteorológicas para fazer algum tipo de manejo na terra, né, a dedicação e gestão do rebanho bovino, esse tipo também de informações de aplicação que o 5G traz para a nossa realidade. De novo, gente, aqui só é uma pincelada nesse ecossistema de possibilidades que o 5G vai trazer. E a gente, ao longo dessas ideias aqui que eu trouxe, a gente tem a relação do humano-tecnologia, do trabalhador com o empregador, né? Eu formar profissionais que consigam utilizar isso, né? E isso tudo faz parte, são desafios que eu queria passar com vocês aqui agora, olhando especificamente para o Brasil, né? Alguns desafios que a gente traz para, de fato, ampliar, introduzir o 5G aqui dentro, né? Eu vou pedir para resumir um pouquinho, por favor, tá? Tá batendo, né? Eu falo muito. Tá, porque senão a gente não tem... Vai resumir. De dou um tempo para resumir um pouquinho, tá bem? Tá bom, obrigado. A ideia aqui é dar um pouco da tributação, né? A gente tem uma complexidade tributária relevante no nosso país. A gente também tem a questão de ampliação, a necessidade de ampliação do investimento. Alguém tem que botar dinheiro nisso, né? A gente precisa de uma rede, né? E uma rede conectada com o que já existe hoje. A gente tem a questão da renda, educação e da mão de obra qualificada, que a gente vai precisar. A gente precisa ter um grupo, né, qualificado e que essa tecnologia atenda a população como um todo, não só um nicho específico. A gente tem alguns entraves locais de legislação local para poder introduzir sistema, lei de antenas, outras coisas que estão sendo discutidas, né? Uma complexidade regulatória muito relevante, vídeo atraso que a gente está tendo aí na licitação do 5G, e, como eu comentei, essa dimensão geográfica e a peculiaridades regionais de da nossa região aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que considerar, esses são desafios bem relevantes que, ao introduzir o tema, a gente precisa, tá? E, por último, vou terminar aqui, eu trouxe só um gráfico, né, aqui mostrando que já existem previsões que o 5G em 2025 ele vai estar absorvendo aí em telefone móvel algo em torno de 17% da nossa população, né? Aí o 4G vai atingir o ápice ali em 2023 e depois vai começar a ter essa troca, né? Por isso que eu digo muito que, se a gente pensar em handset imóvel, talvez a gente ainda extrapole um pouco, mas essa realidade ela tem que trazer mais para dispositivos conectados, né? Informações relevantes aí para a gente poder só pensar, né? A gente tem uma licitação do 5G com previsão para o primeiro semestre de 2021, já foi replanejada. Hoje, a gente pensa aí algo em torno de 200 milhões de pessoas conectadas à internet no país, né? Vai atingir algo em torno de 92% da população. Tem esse ponto. Nem todo mundo ainda usa a internet, né? E a ideia é que isso se alavanque. E aí não é só através do 5G, é através de todas as tecnologias. E que a base desses dispositivos conectados ao longo dos anos, né, até 2023, vai aumentar aí em 48%, sendo que 50% delas, 44% desse aumento vai ser através de telefonia móvel. Bom, eu dei uma acelerada aqui, mas acho que consegui passar um pouco da mensagem, trazendo numerologia e exemplos práticos. Tá? Obrigado. Muito, muito obrigada. Uma interessantíssima exposição. Eu queria passar a palavra agora ao Paulo Saldiva. Paulo, bom dia. Bom dia. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. E vocês convidarem um médico, né, que é bastante temerário. Mas eu aprendi já muito, e agradeço muito a Lídia, ao Sérgio, porque a gente sempre sai mais sabido dessas reuniões.
Bom, eu vou falar sobre o que eu imagino que vai acontecer com a saúde em função das novas tecnologias, mas eu acho que qualquer previsão hoje, ela tem um grande risco de ser, digamos, errada, ou ser uma previsão, digamos, uma, com uma estimativa inferior ao impacto que ela realmente terá. Bom, Maria Hermínia, sabe que a gente na medicina tem um problema sério, porque desde que quando ocorreu a grande reforma do currículo médico no relatório Flexner, em 1910, a ideia é de que a medicina deveria ser praticada depois que você tivesse acesso ao conhecimento científico de ponta e ser tratada e ser treinada na prática em hospitais sob supervisão. A segunda parte foi bem, mas a primeira está difícil, porque quando foi feito o relatório Flexner, o conhecimento médico dobrava a cada 60, 70 anos. Quer dizer, você aprendia na faculdade e exercia a medicina sem ter que estudar muito, a experiência contava. Depois ela passou por uma duplicação na segunda metade do século, na primeira metade do século XX para 50. Depois para 20 anos na segunda metade do século XX. Depois para 8 anos na primeira década do século XXI e hoje está em 7 meses e meio. Ou seja, um aluno completa um semestre e no segundo semestre ele já tem coisa obsoleta que ele aprendeu no semestre anterior. E, então, essa é uma aplicação do 5G em saúde. Os algoritmos de síntese e de coisas vão permitir que você dê conta dessa avalanche de informações e integrá-las, porque fica impossível você acompanhar o atendimento, o que está acontecendo na saúde. A segunda coisa, só que esse é o progresso tecnológico, ele esteve longe de reduzir as desigualdades em saúde, pelo contrário, acentuou. A gente não conseguiu resolver se todo esse benefício que a ciência produzia vai ser aplicado em quem dele necessita ou somente para quem pode pagar. Então, se você for medir desigualdade sobre a diferença de expectativa de vida entre os mais miseráveis e os mais ricos, ela só foi aumentando ao longo do século. Então, isso é a esperança, talvez, que agora a própria tecnologia, através do 5G, venha redimir digamos, esse descompasso criado pelo aumento do custo da prática de saúde. E, finalmente, o terceiro grande dilema que acho que a saúde enfrenta é que hoje a medicina pode muita coisa, a saúde pode muita coisa. Você pode editar genes, por exemplo. Será que você deve? Quais são os limites éticos para você colocar para o avanço? Né? É um tema que sempre assombrou as pessoas. O filme Frankenstein, que é a metáfora de um Prometeu moderno, é quando você transgride os limites do que era permitido e é punido pela própria criatura. Então, você pode editar um gene. Então, se você for ver a maior visibilidade dos experimentos e das práticas médicas, evitariam, por exemplo, absurdos que aconteceram até recentemente. Por exemplo, o grande avanço sobre o conhecimento de hepatites, ele foi obtido nos anos 60 e 70, injetando o vírus de hepatite ativamente em crianças que tinham deficiência mental em Nova York. Então, isso permite um controle maior, assim como hoje a tecnologia impede que você atropele alguém e fuja, ou que você cometa uma perversidade. Bom, então, feito esse cenário, eu acho, agora qual que é a minha preconização? O que vai acontecer? Primeiro, sem dúvida, na formação continuada e na equidade, é possível que as novas tecnologias entreguem uma coisa que permitam, através de o que a gente chama de wearables, né? Medir pressão arterial, controle de glicemia em tempo real, e você ter informações sobre o acompanhamento ou desatenção, ou descaso com a saúde. O próprio cartão de saúde, onde qualquer lugar que você chegue, você
pega um cartão e sabe tudo que você tomou, quais são as doenças que você teve, especialmente em situações de emergência, vai ser um grande avanço. A telemedicina, tanto do ponto de vista de teleeducação, teleassistência, né, vai fazer diferença. Eu vejo isso na psiquiatria, por exemplo. Nunca teve tanta gente precisando de atividade de suporte psicológico como agora, e é possível hoje você fazer em algumas especialidades uma interação efetiva de detecção e acompanhamento da medicação de doenças crônicas não transmissíveis. A própria inteligência artificial com busca ativa de casos, ela vai permitir, num cenário de poucos recursos, saber aonde você pode investir os recursos que já são precários, nos segmentos que são mais precários e, principalmente, e isso vale para as febres também, foi o mapeamento quase em tempo real dos novos casos e a cartografia desses casos que impediu que o surto de febre amarela silvestre que abateu sobre São Paulo em 2017 e 2018 virasse febre amarela urbana, porque isso foi feito um cinturão vacinal programado por algoritmos nas regiões que se detectava e impedia o avanço, se lutava diretamente contra os agentes infecciosos. Vamos agora para alguns temas importantes. Saúde mental. A grande, junto com a obesidade, talvez seja a grande pandemia que está longe de ser resolvida. E se a gente usar um indicador grosseiro, como, por exemplo, a taxa de suicídios, ela vem aumentando. Sabe aonde? Principalmente abaixo dos 20 anos de idade. E você não consegue dar conta. Nós temos um aumento na cidade de São Paulo de 10% ao ano nos últimos 10 anos de suicídios entre jovens. E você não tem sistema de detecção do risco de suicídio em base populacional. Você sabe quando ele ocorreu, mas você não tem, ao contrário, você não tem uma vacina anti-tristeza. Você não tem uma vacina anti-desesperança. Só que existem hoje algoritmos muito importantes, a Colômbia tem feito isso muito eficientemente, de a partir de robôs que tenham uma mineração de palavras, uma busca ativa do discurso nas redes sociais. E com isso você consegue isolar e prevenir e identificar pessoas que já estão, que você descobre o discurso do desencanto, da perda de vontade de acordar no dia seguinte para fazer alguma coisa, né? E isso abre uma perspectiva enorme de tratamento, como se, digamos, as redes sociais ficassem um gigantesco divã, né, para poder identificar os riscos. A inteligência artificial também e os mecanismos de comunicação vão aumentar enormemente a informação qualificada, mas, lamentavelmente, aumentaram também o acesso à informação desqualificada. E isso, para a saúde, é um problemaço, né? Quando você fala bobagem, e tem várias razões de você produzir uma ignorância, né? Primeiro, é muito mais fácil produzir do que produzir o conhecimento. A ignorância nasce, ou você nasceu com ela, ou você tem uma ignorância legítima sua, mas você pode produzir em termos de ganhar dinheiro, por exemplo, em termos de ganhar apoio político, em termos de fazer política internacional, né? Em termos para expor o seu ódio. E isso significa que isso é multiplicado com uma velocidade espantosa, não que a ignorância seja um fenômeno recente, né, e a desinformação deliberada seja uma coisa desses dias, mas você consegue também, por algoritmos de detecção dessa bobagem, identificar, classificar e introduzir vacinas de conhecimento e informação qualificada que tem que ser absolutamente reformuladas. Na saúde mental também, eu vou voltar, né, um aspecto importante. Vocês imaginaram, vocês estão vendo a gente, ficar isolado sem poder ver o rosto das pessoas, sem conversar? Vocês conseguem imaginar passar
um ano dentro de casa, sem poder conversar com as pessoas, sem poder se educar, sem poder participar de atividades, sem dar asas ao espírito. E isso eu vejo com muita intensidade, principalmente os mais idosos, aqueles que dependiam ainda do contato físico, aprenderam a utilizar redes sociais e promoveram, mesmo nessa dureza desses tempos picudos, o encontro, a procura. Porque a gente acha que, né, no nosso ideário, o câncer é a doença mais temida. Você não sabe o que é a solidão. A solidão é muito pior. Então, eu acho que ela é um bom antídoto, ela permite, embora não da forma ideal, algum tipo relacional importantíssimo e que nos dá, digamos, o alento para poder suportar esses tempos duros, né? E também eu acredito que educação é parte da saúde, né? Você sabe que se a gente mapear as vulnerabilidades de saúde na cidade de São Paulo, o código de endereçamento postal é mais importante que o código genético na determinação da sua risco de morrer antes do tempo. E o CEP é uma variável agregada de uma série de desigualdades que são fundamentalmente geradas de um gap educacional. Então, eu concordo muito, a Lídia falou muito bem, nós temos que repensar a forma de educação, porque senão não vai ter esperança para a nossa geração, principalmente para o novo tipo de trabalho que se avizinha. Então, a mesma instrumento que retira empregos, ela tem que ser utilizada para gerar e capacitar as pessoas para os novos empregos. E isso é um desafio sem precedentes para nós. Então, como é que eu vejo o futuro médico, né, nessa história? Para acabar dentro do tempo, eu tenho 2 minutos e 35 segundos para acabar o que eu tenho. Um pouco mais, porque os seus colegas de mesa falaram um pouco mais. Então, mas é que eles têm mais conteúdo, né? O meu almoxarifado é pequeno. Então, eu acho que, ao contrário de tirar, a gente perdeu um tempão de memorizar coisas, né? De aprender mecanismos e tal. Eu acho que isso vai caber no bolso do médico. Eu tenho um aplicativo aqui que, se eu quiser saber como é que trata hoje enxaqueca, eu vou abrir e ele vai me dizer isso sem que eu tenha que ter muito trabalho de guardar na memória. Aliás, pega um motorista de táxi hoje, antigamente se chamava, eu quero ir na rua tal, ele sabia de cor as ruas. Agora não. E a gente vai... Né, assim como você sabia o número de telefone de cor das pessoas que você ligava, agora você não sabe mais. Então, eu acho que vai sobrar tempo para outras atividades intrínsecas ao médico, principalmente o cuidar, o ouvir, o examinar. Os médicos que não tinham muito tempo de pôr a mão, imagina agora em UTI, não vai ser um robô que vai virar um indivíduo na cama ou numa ventilação mecânica para fazer pronação. Você vai ter que ter eu vejo a prática de saúde primeiro com um componente, o médico no futuro cuidará mais da pessoa, colocará mais a mão na pessoa, ouvirá mais a pessoa. Ele poderá exercer o dom da humanidade com mais intensidade. E isso vai obrigar também, e eu prevejo que, além de um assemelhamento com a enfermagem, que é a que fazia isso, ele terá também um grande conteúdo de humanidade. Eu prevejo que o aumento do conteúdo médico virá a partir das humanidades. Por quê? Não vai ser com estrutura molecular. Eu podia citar desenvolvimento de moléculas, prever drogas, desenhar drogas baseadas. Tem uma série de coisas métodos de imagem cada vez mais sofisticados, sistemas, mas o que vai afetar a prática do médico geral? Acho que ele vai ter que entender melhor as consequências dos seus atos, vai ter que buscar mais a cumplicidade e vai ter tempo para se exercitar nisso, não soterrado naquela montanha de livros que é obrigado a memorizar, né? Então, eu tenho uma utopia, sabe, Hermínia? Eu acho que a tecnologia nos escravizou, mas eu não prevejo o mundo do Huxley, não.
sabe? Embora tenha algumas características previstas pelo Huxley que nos... Eu penso no carro autônomo, né? Se ele tiver que atropelar alguém, numa situação inevitável, eu gostaria de escolher. Não queria que uma inteligência artificial decidisse, né? Aliás, tem um artigo na Nature que fala isso. O carro vai bater em alguém. Tem um velhinho, um cachorro e uma criança. Tem lugar que ganha o velhinho, tem lugar que ganha a criança, tem lugar que ganha o cachorro. Eu queria ter essa escolha, né? Mais adequada, né? Não gostaria de abdicar disso. Também não acho que vai ter um Big Brother político, embora exista as redes sociais são um instrumento de você identificar não aquilo que você acredita, mas aquilo que você precisa falar para determinar voto num determinado segmento. Mas como a mente humana ela é extraordinária, nós vamos fazer os antídotos, usando as mesmas ferramentas disso. Não vai continuar a mesma coisa. O conhecimento de um lado, os micróbios do outro, a ignorância do outro, e você vai ter que ter esse debate. E a gente tem que estar pronto para isso. Mas eu vejo um médico mais cuidador, eu vejo um médico que é capaz de acompanhar seus pacientes e visitar seus pacientes, saber como é que eles estão, se a medicação está vendo efeito. Eu consigo imaginar o médico na ponta sendo uma segunda opinião formativa através de um sênior. Eu consigo imaginar a automatização de exames e análises sofisticadas de compartilhamento generoso do conhecimento. Eu espero que as novas tecnologias reponham e diminuam o fosso que foi criado pelas indústrias de 3.0, que a 4.0 nos traga esperança. Maria Hermínia, Lídia e José Ronaldo. Essa é o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigada, Paulo, obrigada pelas 3 exposições. Nós temos uma pergunta de participante, de ouvinte, e eu tenho também uma pergunta, uma provocação para fazer para vocês. Mas, antes disso, eu gostaria de lembrar quem está participando e quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, pode mandar um e-mail para IEA, I de Instituto, E de Estudos, A de Avançado, e a responde@uspbr. Eu vou fazer a minha consideração, depois eu vou ler a pergunta que nos foi enviado. Olha, o panorama que vocês traçam, né, das mudanças nos leva, vamos dizer, a pensar em mudanças sociais muito mais profundas do que talvez a gente seja capaz de imaginar, não é? Se a gente vai ter uma sociedade onde tem um grupo pequeno de pessoas com determinado tipo de educação e que terão emprego, uma grande massa redundante, essa é uma outra sociedade, inclusive diferente mesmo de países onde a redundância, vamos dizer assim, já é significativa. E uma sociedade onde tempo, trabalho e não trabalho vão ter uma relação diversa também, não é? Ou seja, essa sociedade terá que inventar, né, o que a imensa maioria das pessoas vão fazer durante o seu dia, a sua existência, na medida em que não será trabalho. É uma outra coisa que eu acho que a gente tem dificuldade de ver. É mais fácil ver pelo lado assustador, talvez seja mais difícil ver pelo lado positivo, mas talvez seja possível olhar pelo lado positivo. Porque pelo lado assustador, uma sociedade desse tipo é uma sociedade de casta. Não é uma sociedade de classe, muito menos uma sociedade sem classe, é uma sociedade de casta, né? E a gente, vamos dizer assim, os exemplos que a gente tem são exemplos do passado, e eles não são bons, sobretudo para as castas que não são, né, as castas detentoras da sabedoria, dos recursos de poder necessários nessa sociedade. Obviamente, muito provavelmente será possível pensar em outras utopias mais
agradáveis, mais interessantes, mas toda vez que eu ouço vocês falarem que vai acontecer, a minha primeira sensação é de susto, de temor, né, pelo tipo de sociedade que possa estar se engendrando. Mas vamos baixar um pouco, vamos falar um pouco do Brasil também, né? Eu entendo a ênfase na questão da educação, eu acho fundamental, né? Acho que vai ter que haver uma revolução, né? não só nos métodos, mas nos conteúdos, tudo isso. Agora, nós temos 48% da população com mais de 25 anos de idade que tem até ensino fundamental. 33 delas não têm ensino fundamental completo. Ou seja, nós temos um conjunto de brasileiros que já estão fora. E é um conjunto significativo de brasileiros que já estão fora desse mundo. Não é? A menos porque o desafio de educar é o desafio de educar os jovens, as crianças, os que ainda estão na escola. Tá? Mas nós produzimos, vamos dizer assim, um contingente de semi-alfabetizados enorme, né? Que já não encontram muita chance de sobrevivência, vamos dizer assim, mínima, né? Sobrevivência nessa sociedade na qual nós estamos vivendo. Não é? Basta ver o que aconteceu aí agora na pandemia e qual é a quantidade de gente que está com auxílio emergencial. Então, nós temos o problema da educação, não pode ser só um problema de educar as gerações futuras, a menos que a gente dê essas pessoas por perdidas e tem que pensar um grande programa de transferência de renda, grandes políticas que sustentem pessoas que não podem se encaixar nesse mundo. Né? Então, eu acho que a gente não pode esquecer, ao falar da educação, que nós temos um passivo monumental de educação. Né? Foi a sociedade que a gente construiu, que a elite, da qual nós fazemos parte, foi capaz de construir. Mas, dito isso, eu vou ler aqui a pergunta, no momento que meu celular... Vou ler aqui a pergunta do... Ai, já mudou tudo aqui outra vez. Que nos foi enviada. É uma pergunta do Felipe Ramos, né, que tem uma parte grande de considerações iniciais corretas e interessantes sobre o 5G, o que pode nos acontecer, mas ele tem dois questionamentos. O primeiro é como pensar em ubiquidade computacional num país onde não existe, segundo ele, justiça tecnológica. Ou seja, o celular que possui acesso ao 5G no Brasil não sai por menos de R$3.000. Depois ele faz uma outra pergunta que talvez seja objeto de outra sessão aqui do IAA, que é quais são os aspectos políticos da implantação do 5G do Brasil, levando em consideração nossa legislação, nossa regulação e a relação da sociedade com a tecnologia. Eu acho que essa última parte, a pergunta da sociedade com a tecnologia, né, é possível responder aqui, as outras talvez fiquem para um outro momento. Então, essas são as perguntas do Felipe, eu peço que comecem pelas perguntas do Felipe. Posso começar? Pode começar, Lívia. Olha, eu queria juntar o que ele falou com o que você falou, Maria Hermínia. Na verdade, eu acho que infelizmente, a tua conta de semi-alfabetizados é muito maior, por um motivo muito simples. Se você pensar que hoje em dia existe uma nova linguagem que se chama programação, e que é a linguagem
das mais importantes para você ter algum tipo de inserção neste mundo que eu tentei rapidamente descrever, da quarta revolução industrial, o nosso número de semi-alfabetizados é infinitamente maior. E para comprovar o que eu estou dizendo, é só dizer o seguinte, há uns 10 anos, teve um trabalho feito por uma instituição inglesa que eu acompanho, com que eu já trabalhei, que eu gosto muito, sobre a indústria de games. Não vou entrar em detalhes aqui, porque é um assunto interessantíssimo, mas tomaria muito tempo, mas só para dizer o seguinte, depois deste trabalho, a Inglaterra mudou a sua grade curricular, e as criancinhas de 3 anos, na pré-escola, têm programação. Não tem, obviamente, mas começam a ter, assim como começam a falar línguas, programação virou parte do processo de alfabetização, né? Então, respondendo à tua pergunta, quer dizer, não tenho uma resposta completa, nem eu acho que ninguém tem, mas uma das coisas que a gente deveria começar já é a introdução de programação das mais diferentes formas nos currículos, ou nos extracurrículos, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a falar de economia criativa aqui no Brasil, os meus pares economistas me olhavam com desprezo e diziam assim, a Lídia agora trabalha com moda, com design, quer dizer, fui realmente tratada como alguém que tinha... E eu dizia, olha, eu acho que isso é macroeconomia, é a economia do século XX, XXI. Do outro lado, as pessoas mais conservadoras diziam o seguinte, isso não importa mais, o setor de serviços é o que importa, sem entender o que era esse setor de serviços moderno, que é o setor ligado às novas tecnologias, não é call center, até isso, esse emprego está desaparecendo, né? Então, a impressão que eu tenho é que nós temos no Brasil uma postura que eu acho que perpassa uma série de situações, que é ou tudo ou nada. Então, a gente faz a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma educacional, e enquanto não consegue, porque é extremamente difícil, a gente não vai rompendo as barreiras e construindo as soluções. Então, acho que uma das questões que a gente pode arregaçar as mangas é nesta alfabetização, que a gente pode, com isso, já pegar os novos entrantes, as crianças, e, de alguma forma, recuperar uma parte desse exército que você também colocou, de pessoas que estão marginalizadas porque não tiveram uma educação formal suficiente. Vai resolver? Não vai. Nós teremos que ter políticas compensatórias, porque nós temos um déficit, um passivo muito grande. Quer dizer, eu sempre digo, nós temos todo o passivo da primeira, da segunda e da terceira Revolução Industrial. A gente não tem rodovia, a gente não tem ponte, então não adianta, mas nós vamos ter que ter os dois, nós vamos ter que ter o carro elétrico, o carro autônomo e fazer as pontes. Nós não temos alternativa, né? Nós não podemos nos dar ao luxo de fazer escolhas. E não dá para dizer para o mundo, olha, espera, eu vou resolver o meu gap da primeira, da segunda e da terceira Revolução Industrial, vocês me esperam que eu já chego aí. Nós vamos ter que fazer os dois. A vantagem é que as novas tecnologias cortam caminhos, nos permitem, se bem usadas, se estratégias forem montadas, se políticas públicas forem pensadas, nada é dado, nada vem de bandeja, nada é geração espontânea. A gente tem que montar estratégias que nos permitam superar essas barreiras tão terríveis e dramáticas que a sociedade brasileira carregou, por todos os motivos que a gente pode discutir, tem que discutir, mas que nos fazem estar muito atrasados nas questões que já foram resolvidas em outros países, nas outras etapas do desenvolvimento do capitalismo. Mas acho que este ponto, por exemplo, que é a questão de introdução da programação como uma língua, como uma forma de alfabetização, até porque é uma forma atrativa para os jovens, né? Uma das questões dos jovens é que é muito chato o jeito que as coisas são ensinadas e não fazem sentido para eles. Você, então, atrai um jovem para uma coisa mais moderna, mais dinâmica, que lhe dá uma pertencença ao mundo moderno, né? Vocês vê, olha, vem trabalhar numa indústria de games.
Mas então venha ser um bom designer, venha ser um bom programador, você atrai o jovem e é uma das indústrias, por exemplo, que mais gera emprego no mundo. É muito mais do que qualquer indústria automobilística, muito mais do que qualquer indústria da velha matriz industrial das primeiras, segundas revoluções industriais. Ou seja, nós temos caminhos, a questão é montar essas estratégias e construir essas estratégias. Eu vou pedir ao Zé Ronaldo que responda a pergunta do Felipe. No fundo, ele está dizendo o que vocês estão falando, né? Quando, para usar o 5G, eu vou precisar de um celular que custa R$3.000, né? E, vamos dizer assim, a renda média, né? Não é essa no país. Você podia responder? Com certeza. Só voltando um ponto que a doutora Lília falou, né? Se a gente pensa, meu filho hoje tem 6 anos, já tem como atividade extracurricular da escola a programação, né? Ele já consegue programar pequenos jogos, pequenas configurações gráficas. Mas se eu estiver pensando só no meu filho, eu estou sendo aqui minimamente 1% da população. Tem os 99% da população que estão hoje nascendo, né? Que não estão tendo esse acesso, né? Na pandemia, pelo contrário, não teve acesso nem à educação básica, muito menos a uma linguagem de computação. Aí, a pergunta do Felipe, né? Felipe, se não me engano. Felipe. Ela é muito importante, mas eu já tenho conversado muito com vendors, né? Produtores de telefone, que ela vai mudar um pouco, né? Eu não sei qual vai ser o custo do telefone com o 5G, mas a certeza que eu tenho é que com o 5G, os equipamentos de telefone eles vão ser diferentes. Porque hoje você vai comprar um telefone, você vai numa loja do iPhone da vida, né? Você tem valores que vão de R$3.000 até R$12.000, né? Dependendo do modelo do iPhone e do tempo, quantidade de memória que aquele iPhone tem. Aí vem a grande diferença. O que diferencia muito o custo de equipamento hoje é quanto esse equipamento vai estar. Ele é habilitado para armazenar dados aqui dentro. Com o 5G, pela velocidade, pela latência das discussões, você não vai ter mais nada armazenado aqui, né? Vai ser a nuvem. Você, para baixar uma foto, você tem que manter aqui no seu telefone, porque se eu apertar agora para botar no iCloud ou qualquer outra utilização de foto, né? Demora muito para baixar, já viu? Quando eu armazenei uma foto minha, eu quero mostrar para você. 5 minutos, né? Talvez, se tiver com a internet boa. Com o 5G, essa possibilidade, tudo vai ser armazenado na nuvem. Então, o custo do equipamento, né? Ou a configuração do equipamento vai ser diferente. Ela não vai ter memória. A memória está navegando, né? A memória está em nuvem. Então, talvez isso diferencie um pouco como eu vou gastar. Talvez eu não gaste muito comprando um equipamento caro. Talvez eu consiga, né, comprar equipamentos de menor porte, né, mais finos, vai voltar a ter coisas menores, mas certamente eu vou ter que gastar mais com o quê? Com armazenamento na nuvem. Eu preciso ter espaço para guardar as coisas. Então, esse custo que o Felipe comentou, certamente vai ser diferenciado, não vai ser mais no equipamento, e sim aonde e quanto espaço eu vou querer na nuvem para armazenar aqueles dados, né? Porque o 5G vai possibilitar essa troca de informação muito maior, de maior velocidade. Não sei se respondi o Felipe aí, mas é mais ou menos isso, tá? Vai mudar esse conceito. Paulo, você quer entrar na conversa? Eu fiquei muito estimulada pela sua ideia de que, bom, também essa tecnologia vai dar mais tempo, né? Vai dar mais tempo para o cuidado, vai dar mais tempo para atenção, o que também é uma outra forma de sociabilidade. Se você quiser desenvolver mais essa ideia, ou qualquer outra que lhe pareça interessante. Não, sabe, Maria Hermínia, eu acho que primeiro eu queria deixar claro que eu não imagino que as novas tecnologias vão ser o paraíso na Terra. Eu morro de medo também, expressei isso no momento que eu estiver usando um carro e ele decidir fazer uma coisa que eu não deseje fazer, né? Ou então eu ter que escolher uma profissão que não bate com o meu santo, justamente porque o mercado me levou para uma outra
região, né? Mas eu acredito que, e também não acho que todo mundo vai ter que ter um 5G, mas o que o 5G vai permitir, em termos de saúde, vai beneficiar pessoas, mesmo que elas não tenham celular, ou um celular poderoso. Eu só estou dizendo que a possibilidade de entendimento de situações complexas de saúde vai ser simplificado, né? E vai permitir uma melhor alocação de recursos, melhor gestão, mais eficiência, se for, e digamos, esse o caminho adotado. O problema, a Lídia mencionou bem, né? Essas coisas são como uma commodity pegando uma carona na Elinor Ostrom, né? Isso vai ser... eu acho que a própria indústria da programação e do 5G está preocupada com isso, porque eles conseguem concentrar uma quantidade de recursos de informação numa mão tão pequena que, se eles não tomarem cuidado, eles vão ser destruídos da mesma forma que Frankenstein foi destruído, o Victor, pelo monstro que criou. Então, eu acho, sim, por exemplo, seria muito confortável se um médico... Vamos pegar um caso bem típico, só para terminar na realidade. Um dos nós maiores é a pneumonia em criança, sabe? É tratar a pneumonia em criança. Quando você vai num pronto-socorro, você olhava aquela criança, o raio-x na criança não é claro no início. Então, pode ser uma gripe ou pode ser uma pneumonia. E o que a gente fazia? Deixava internado 24 horas para saber depois ir repetindo esse raio-x, examinando essa criança constantemente. Hoje, seria possível você fazer isso, conversando com a mãe para ver como está a criança, e você tem hoje estetoscópios de baixíssimo custo que a mãe coloca e você escuta, e você pode ficar em casa ou pode ir embora. Isso é um exemplo, por exemplo, importantíssimo para você, que isso pode ser implementado. O problema é quem paga por isso. Que o problema aí não está na tecnologia, ela está no sistema de saúde que a gente adotou. Quer dizer, a tecnologia, ela vai fazer o que mandam. E eu pergunto, alguém vai mandar fazer isso? Alguém vai investir nisso? Na educação, que você mencionou, você pega crianças... Veja, o cérebro humano tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Se você fizer ressonância funcional hoje, num jovem, num indivíduo de 40 anos, e der para ele um texto, ou um áudio, ou um vídeo, ele vai usar áreas de memória. Se você colocar isso num jovem de 17, 18 anos, a gente faz isso na faculdade, ele vai usar córtex visual. É completamente diferente a forma de dialogar com o mesmo evento, o mesmo objeto. O que está acontecendo é que a gente continua ensinando tabuada. A gente continua fazendo alfabetização de um jeito diferente, enquanto que um jovem hoje aprende as regras que não estão escritas de um game, sem que ninguém lhe ensine. Então, o problema também não está na tecnologia, está em quem está ensinando, né? Então, eu acho que ou a gente... Só que o problema que eu acho que nós temos é um descompasso entre a velocidade com que nós mudamos, com quem manda, com quem ensina, com quem faz política, muda, e a velocidade com que a tecnologia muda. Esse mismatch de tecnológico comportamental é que está matando o problema, porque está criando o problema. Porque quem programa continua achando que tecnologia é colocar um computador. E eu concordo com o Felipe que falou, tem famílias, quando você coloca e fala, vou dar ensino à distância, quando a família tem um celular pré-pago para 4 crianças, não vai rolar nunca, nunca. Então, tem que existir um componente nessa história da própria indústria que fatura bilhões de generosidade. Generosidade, ela é um item que você vai no estoque dos nossos líderes e procura generosidade, compaixão, princípios, está em falta. Eles se especializaram no setor de entrega, mas não no conteúdo.
e está precisando de alguém que reformule o sistema educacional brasileiro para valer. E isso inclui compartilhamento, sim, de condições para que as pessoas possam fazer. Treinamento de professores, porque senão vai ter que morrer uma geração de professores, uma geração de médicos, uma geração de políticos, para que venha gente nova capaz de entender do que o mundo se transformou hoje. Eu me sinto um dinossauro, por vezes, e sinto que meu mundo está em extinção, mas eu gostaria de que a gente tivesse, digamos, E eu vi gente jovem, sabe? Eu vi gente jovem, porque eles conseguem entender melhor esse gap geracional que nós estamos tendo. Mas por isso que eu vejo com esperança, mas com muita dificuldade. Porque... Então, desculpa, eu já falei demais. É que eu começo a falar, vem ele fogo, né? Não, mas é que, concordando totalmente com o que você falou, eu só teria uma questão, que nós estamos um pouco dizendo o seguinte, bom, nós temos um problema com as nossas autoridades, nós temos um problema, que é óbvio, não precisamos aqui falar disso, nós temos um problema com os nossos políticos, mas a gente podia olhar um pouco para nós, quer dizer, uma proposta, que a USP faça uma avaliação de como foram os cursos dados durante a pandemia, de como a universidade se comportou, que eu sei enfim, andei olhando isso e por relações próximas, que foi muito diferente nos diferentes institutos e dentro de cada instituto também houveram diferenças monumentais, também houve diferenças monumentais. Vamos olhar para o umbigo, vamos olhar o que a gente fez, como a gente fez, ter um pouco mais de proatividade, não vamos esperar que o MEC faça alguma coisa, porque esse MEC não vai fazer nada. O que a USP propõe? Como é que a USP se avalia neste momento da pandemia? O que a gente conseguiu, de alguma maneira, inovar e aprender e rapidamente implementar? Onde nós falhamos e por que nós falhamos? Né? Como todos nós estamos perplexos com a sociedade fez eleições nos últimos anos, estamos perplexos com a forma como as nossas autoridades máximas não têm dado a menor importância para a educação, para a saúde, para todo o resto, mas eu acho que a gente tem que ser proativo, e para poder fazer isso, a gente tem que dizer, bom, o que a gente pode mudar aqui, dentro da Universidade de São Paulo? Né? Maria Lídia, como você disse, a USP, ela não tem uma USP, tem várias USPs, né? Ela anda que nem uma ameba, assim, quer dizer, cada unidade, ela vai para frente, não existe uma USP, né? Então, eu vou te dizer um exemplo de aplicação da nova tecnologia muito rápida que aconteceu agora. Você sabe que no HC, nós colocamos 1.000 leitos à disposição quase 1.000 leitos à disposição de Covid. E no grupo lá da Faculdade de Medicina, tem um grupo que entende muito de ventilação mecânica, um dos 5 melhores do mundo. O que eles fizeram? Eles resolveram adotar quase 70 unidades de terapia intensiva, porque foi dermatologista para UTI, foi aluno de residente que não tinha explicação. Eles pegaram UTIs de todo o Brasil e passavam visitas online diárias. Então, tinha um assistente que discutia caso a caso com o médico da ponta como que era e como devia fazer em UTI. Isso reduziu a mortalidade em 40%. 40% nas UTIs. Então, isso seria impossível sem tecnologia. E também, ainda bem que não dependeu da USP. Porque se for depender da USP central, seguir aquela coisa de pasta amarela, aquela coisa assim, ia ser aprovado isso depois que acabasse a pandemia. Então, é isso que eu estou dizendo. Existe, sim, eu concordo com você, um observatório de saber o que funcionou, né, e o que não funcionou, e começar de dentro. Então, eu acho que a universidade precisa de um bom espelho mesmo, mas um espelho mágico, aquele que não é condescendente, né? Se alguém falar espelho, a gente usa na medicina isso muito, né? O indivíduo chega no espelho e fala, espelho meu, tem alguém que opera melhor que eu? Às vezes sai uma listagem para o indivíduo reduzir um pouquinho aquela energia ególica emitida
por nós. Mas eu concordo plenamente, nós devíamos dar o exemplo de como fazer e como melhorar, e o que a gente fez nesse momento de aperto. Mas eu estou dizendo, essa prontidão de resposta, de você treinar a gente e capacitar a gente à distância, não, de forma não presencial, só foi possível pela possibilidade de você ter uma rede instalada. Então, eu estou olhando aqui o Ari, vejo que ele já está entusiasmado com a ideia, de repente ele consegue montar isso no Instituto de Estudos Avançados, que pode ser começar de forma modesta, né? Trazer as coisas novas que aconteceram na forma O Ari vai explicar, tem um grupo de educação que está estudando. Ele já está, eu vi que ele se animou com a ideia. Professora Hermínia, perdão, entrou mais uma pergunta para a senhora. Tá bom, vou lá. Mas enquanto eu pego a pergunta, eu estimulo as pessoas que estão aqui na nossa tela, se quiserem. Filha, no meu e-mail não entrou. Eu acho que tem um aspecto interessante que a gente poderia ressaltar, e que eu sei que algumas dos tentáculos, como o Saldiva falou, da Universidade de São Paulo, estão entrando nisso, tardiamente, mas estão, que é todo o ecossistema de inovação em torno de startups, né? Na Faculdade de Medicina tem, né? Na Poli, em alguma das áreas também tem. O Brasil tardiamente entrou no boom de startups, que é uma das grandes estruturas, ferramentas, enfim, de inovação atual. Usar isso, fomentar isso, explodir isso para fora da universidade, para relações com o setor público, com o setor privado, com empresas de todos os portes, é um grande caminho para se democratizar o uso do 5G e se pensar novas possibilidades de políticas públicas ou políticas não públicas no Brasil através dessas startups. Um dos problemas que nós temos é que as nossas startups ficam indo atrás de repetecos de experiências bem-sucedidas lá fora, quando nós temos, a meu ver, não só capacidade, como mais do que capacidade, uma engenhosidade muito típica do jeito brasileiro, que ainda não foi massacrado, que nos permite usar esse ecossistema de startups para atuar nessas questões tão dramáticas que a gente tem de políticas públicas carentes, né? Então, trabalhar isso junto com o setor privado, de uma forma diferente do que tradicionalmente as universidades brasileiras trabalharam, é um imenso avanço que, a meu ver, pode ter resultados muito rápidos, mas que a gente precisa romper barreiras que a nossa universidade não tem dado conta, né? A experiência que eu andei olhando da Johns Hopkins lá fora, ou de outros centros importantes de inovação, mostram que isso tem um transbordamento para a sociedade que é muito rápido, né? E que pode nos ajudar a romper esses gaps que a gente tão dramaticamente apontou aqui que a sociedade brasileira tem. Eu vou só ler a pergunta que recebemos, né? É uma pergunta do Luiz Antônio Reis. Ele disse: interessante haver aulas de programação para crianças, mas por que não direito, economia, medicina, etc.? Eu passo a vocês para responder, mas eu diria, Luiz Antônio, que talvez a coisa mais importante, entre as coisas importantes que aqui tem se sugerido na nova educação, alguma coisa tem que ser ensinada na direção do conhecimento científico. Eu ando muito espantada com a quantidade de pessoas de nível universitário que têm dito coisas completamente absurdas sobre vacina, sobre coisas assim que mostram que a educação científica no Brasil é um desastre,
né, também. Mas, de toda maneira, eu passo a palavra para vocês para responder isso. Se o Zé Reinaldo quiser entrar, entra também. Eu posso só... desculpa. Esse tema que o Luiz comentou, né, ele é bem relevante, porque a gente até comentou sobre isso, né? Acho que o ensinamento de linguagem, de programação para criança foi um item que a gente citou, né? Só que a gente está falando de uma criança até 2025, eu vou dar exemplo do meu filho, ele vai ter 11, 12 anos, né? Não vai ser ele que vai fazer acontecer um 5G na nossa economia, né? A gente está aqui pensando exatamente a mão de obra que existe hoje, que talvez que não tenha tanta similaridade com a tecnologia. Esse é o grupo de pessoas que a gente tem que pensar em como motivá-los, né? Como trazer para a utilização da tecnologia. Porque, assim, vou só dar um pequeno exemplo, né? E aí é um exemplo pessoal meu. Meu pai tem uma propriedade rural, né? Meu pai tem 70 anos de idade, né? Meu pai não é um ignorante acadêmico, né? Economista também, chegou a assumir alguns cargos aqui no Rio, né? Em indústria, só que aposentou, tá na roça, tocando o negocinho dele pequeno. Se eu falar com ele sobre 5G e 4G, e aplicado à economia hoje que ele está vivendo lá, que é gerenciamento da pecuária, para ele é nada. Ele não tem o entendimento, tecnologicamente, ele não tem esse conhecimento. E como é que a gente vai? Mas para o 5G acontecer, eu preciso convencê-lo. E aí o perfil dele é o perfil de outros, todos ruralistas, né, que estão naquele ambiente que não tem esse conhecimento. Então, é muito mais fácil explicar para o meu filho sobre linguagem de programação, porque ele nasceu com a tecnologia desde o berço, né, do que ensinar para quem começou a ter acesso a esse tipo de tecnologia com 30, 40 anos de idade. Então, essa pessoa, né, e esse povo está no mercado ainda. É a grande maioria, pelo contrário. Eles são a maioria. E aí passa a gente criar essa cultura, né? Olhar para o nosso umbigo. Como é que eu, até como ser um agente disso, introduzir esse assunto junto com a minha sociedade, com a minha realidade, né? Mas só para introduzir esse assunto, que a gente deu o exemplo da linguagem, mas foi pensando para daqui a 10, 15 anos. Mas para agora, para a realidade de hoje, obviamente, essa mão de obra toda que a gente tem hoje, ela não pode ser esquecida, pelo contrário, ela é um agente principal dessa mudança, né? Eu queria completar só uma coisa, por que não ensinar direito, mas ensinar programação? Primeiro, porque não vai ter emprego de direito, né? Segundo, os poucos empregos que sobrarem de direito vão exigir que a pessoa saiba programação, porque ele vai ter que usar o Watson, porque como 90% dos jovens advogados que fazem o trabalho pesado estão sendo substituídos pelo computador, o novo advogado vai ter que saber usar o computador para exercer a profissão. Então, qualquer que seja a profissão, ele terá que saber programação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se quiser dar, além da programação, todo o resto, acho ótimo, nada contra, muito pelo contrário. A segunda questão, que a meu ver é fundamental, é como atrair o jovem para o ensino, né? Você chega num jovem que mora numa situação de periferia, que tem uma possibilidade de ter um ganho fácil transportando drogas para algum grupo que esteja na periferia, onde ele vai conseguir ter acesso aos bens de consumo que ele ouve diariamente em todas as mídias, aos quais ele não tem acesso, ele, obviamente, vai querer o caminho mais fácil, porque a situação a gente sabe qual é. Agora, dê a este jovem uma chance de pertencimento através de um trabalho, de um emprego, que ele tenha algum tipo de visibilidade, de sentimento de inserção, de pertencença ao mundo moderno, e que tenha a ver com a realidade dele. Estou falando, por exemplo, uma indústria de cinema de animação, que é outra indústria. O Canadá exporta entre 3 e 4, 5 bilhões de dólares, coisa que a nossa indústria automobilística nunca exportou, e gera mais de 400 mil empregos com cinema de animação, onde a questão de você saber programar, saber novas tecnologias é fundamental. Então,
também do ponto de vista estritamente de política social, de política de inclusão, de política de atração de jovens, de política para tentar, de alguma forma, mitigar essa situação dramática que a gente tem nas periferias das cidades, você trazer o cara para um projeto de ensino moderno e que lhe dê, de fato, uma capacidade de ter um emprego, eu acho que é, talvez, do ponto de vista social, a coisa mais rápida, mais interessante e com o melhor resultado que a gente possa ter. E vou dizer mais, com custo baixo, né? Não são políticas caras, não são políticas que impliquem em grandes montantes de recursos. A gente precisa de gente e de estruturas bem pensadas para fazer isso. A gente tem capilaridade em vários setores, via Sebrais, via Senacs, via as nossas universidades, para criar projetos desse tipo, que, a meu ver, têm impactos muito sérios, muito rápidos, e que não são projetos caros. Dizer que o Brasil não faz as políticas por falta de dinheiro é mentira. É mentira. Nós temos dinheiro, o problema é onde esse dinheiro está sendo alocado e de que forma esse dinheiro está sendo alocado. Bem, nós estamos nos encaminhando para o final, nós temos 10 minutos mais. Eu pergunto se alguém aqui do público quer... Entraram mais 2 perguntas, professora, estou passando para a senhora. Passar, e com essas 2 perguntas, eu peço que, ao responder, vocês também façam as suas considerações finais e a gente encerra com isso. Tem que entrar, Cláudia, não entrou ainda. Estou mandando, já foi uma, estou indo mandando a segunda agora. É do Sidney e da Guadalupe. Vou ver se eu pego o Sidney por aqui. Não. Uma. A primeira chegou, Sidney Martini. No popular, o 5G é o alargamento da rua por onde passa a informação. Mas se não há conteúdo de valor para passar na rua, alargar a rua não vai adiantar. O 5G ajuda muito o como fazer, o que fazer. As elites pensantes têm muitas opiniões, mas vontade efetiva de fazer, a determinação de fazer, parece que não catalisa muito entusiasmo. Creio que o 5G precisaria de um desdobramento de adjetivação. 5G para resolver a alfabetização, 5G para resolver saúde, etc. Quando a vontade se mostra materializada no real desejo ou necessidade, as coisas começam a funcionar. Em suma, seria oportuno falar claramente em problemas a serem resolvidos com o 5G e, para esses problemas, focar as campanhas de esclarecimento? Essa é uma pergunta. Em suma, seria oportuno falar claramente nos problemas a serem resolvidos com o 5G e, para esses problemas, focalizar campanhas de esclarecimento. Eu passo a palavra para os 3 participantes para responder essa questão, enquanto eu pego a outra. Um momentinho, chegou a outra. A outra é a seguinte: que beleza de discussão, não sei se é inerente ao tema, mas me parece que ainda não estamos fazendo uma reflexão séria em nível antropológico em relação ao 5G. Vai mudar tanto a vida, a sociedade, mas que ser humanos estamos criando nesse novo ambiente? E ainda haverá moods para falarmos de valores humanos, dignidade da pessoa humana, pertencimento à sociedade humana? É a pergunta da Guadalupe Mota, que é doutoranda em educação aqui da USP. Então, com isso, eu passo a pergunta. O Paulo tinha que sair um pouco antes, eu vou inverter a ordem, então, passar a palavra para o Paulo e depois para o Zé Ronaldo, terminando com a Lídia. Vocês me desculpem, né? Porque eu tô aqui e estou conversando com o pessoal do hospital ao mesmo tempo, né? Bom, eu vou ser breve e acho que eu respondo essas perguntas e aproveito para agradecer. Vou começar agradecendo, né? Porque o que eu falei para a saúde vale para todas as áreas do conhecimento. A tecnologia 5G, a programação, ela vai ser melhor, a utilização dela não é definida
pelo programador ou pela tecnologia em si. Ela depende do que ela pode muito e o que você vai fazer com ela. Então, tanto o que a Lídia falou, né, com o José Ronaldo e as perguntas, eles direcionam qual que é o uso que nós vamos fazer dessas novas tecnologias. Ela vai servir para reduzir o fosso educacional, ela vai ser utilizada para melhorar a saúde, para diminuir as diferenças entre as pessoas e os países, e dentro do país, os segmentos menos favorecidos. Por isso que eu digo que cada vez mais o diálogo com as humanidades é necessário. Eu vejo com muita preocupação esse, digamos, considerar ciências, as chamadas ciências, eu não gosto de falar humanas, porque senão dá a impressão que a nossa é desumana, né? Então, digamos, das ciências que definem valores, por exemplo, eu acho que nós vamos precisar enormemente de ética, nós vamos precisar muito de epistemologia, nós vamos precisar de muita lógica, nós vamos precisar de antropologia cultural, antropologia social, nós vamos precisar de um monte de conteúdos para saber o que nós vamos fazer com aquilo. E eu acho que é isso que está faltando. E não é só a tecnologia que não dialoga com as chamadas ciências humanas. Dentro das ciências humanas, há muita dificuldade para entender esse tipo e essa necessidade de diálogo. Então, vai ter que ter uma busca, um encontro em alguma coisa nova, né? Você não conseguirá, por exemplo, eu vejo como instituto, como método de estudo de antropologia cultural, as redes sociais é um prato cheio. Esse é um novo laboratório, é o novo laboratório do pensamento. As ciências políticas dependem disso, né? E a gente precisa, sinceramente, se a saúde não tiver princípios e norteadores, se o aluno não for exposto a isso, nós vamos estar aumentando cada vez mais o fosso. E eu acho que o momento é crítico, sim, mas eu vejo com esperança, porque senão essa própria indústria a indústria da tecnologia, ela vai ficar limitada. Você sabe que hoje essa diferença do 5G, do acesso dos smartphones, ela está criando um fosso que não vai ter muro que segure, não vai ter frota no Mediterrâneo que impeça a migração, não vai ter jeito de segurar essa tensão. Então, eu acho que o sistema, até como autopreservação, vai ter que estudar um pouquinho conteúdos que hoje faltam nessas discussões. Então, a economia, como a Lídia falou, a economia criativa, eu tenho um relógio que custa 1/100º de um Rolex, ele é igualmente preciso. O que faz um Rolex valer mais são valores, como estética, como simbologia, né? E isso tem que ser compreendido, né? Então, eu acho que vai ter que misturar tudo. Se nós, da universidade, estamos preparados para isso, enquanto tratamos o conhecimento em caixinhas, eu não sei. Mas se a gente não tiver essa capacidade, nós vamos ficar rapidamente irrelevantes. Rapidamente irrelevantes. Nós vamos morrer, porque tem uma coisa, de morto eu entendo, e eu sou um patologista, então eu acho que se a gente não tomar medidas, nós vamos rapidamente ficar para trás. Muito obrigado e agradeço imensamente a oportunidade. Eu vou passar a palavra para o José Ronaldo, mas eu queria agradecer a participação do Paulo, né, que é sempre um prazer ouvi-lo, e esperamos que a gente continue essa conversa. José Ronaldo, por favor. Eu vou sair, desculpe. Obrigado. Eu agradeço também, contem comigo no que precisar aí nessas discussões, talvez possa ser um pouquinho que eu possa fazer, né, para tentar alavancar essa mudança tão que virá, e a mudança vai vir, né? O que a gente tem que saber é o quão preparado a gente vai estar para ela. E aí, só para pegar essas duas perguntas, aí agradeço, né? Estendo meu agradecimento a todos, tá? Para responder de forma rápida, que o Sidney e a Guadalupe, né? Eu acho que a pergunta ela tem convergência. Se a gente fala o Sidney perguntou sobre eventuais, se a gente tem que pensar nos problemas atuais, né, para pensar no 5G, como o 5G pode direcionar esses problemas. Eu acho que é isso.
né? Foi até dito pela doutora Lídia sobre a questão do encurtamento que o 5G pode trazer para curar mazelas que a gente está tendo aí, nosso legado de mazelas, né? Coisas que a gente não conseguiu atender a primeira, a segunda, a terceira revolução, vamos usar a quarta com o 5G e outras tecnologias, a gente pode encurtar esse caminho. Isso foi, eu acho que faz parte da discussão, tá? Quando a gente for pensar em 5G, essa adequação. O segundo ponto da Guadalupe é se isso vai mudar, né? Esse relacionamento, né? A mudança antropológica. Eu acho que é total, né? Eu acho que um dos problemas é essa mudança de relacionamento, que a gente citou aqui de empregador-empregado, pessoa-tecnologia, né? O que a gente vai aprender, o que a gente vai ensinar, como. Então, a mudança antropológica ela faz total sentido, tem que ser avaliado. É um item aí dos problemas, né, ou das mudanças que o 5G vai trazer. Só para reforçar, o doutor Paulo já saiu, mas dois pontos que ele falou sobre ética e segurança. A ética nesse processo é muito importante, né? A segurança das informações que estão sendo tramitadas também é algo que está sendo discutido e tem que ser ponderado nessa mudança bem drástica. Aí a segurança dos dados, a questão de segurança da informação é um novo caminho profissional aí que está surgindo, que também é paralelo aos programadores, né? Então, tem muita possibilidade surgindo. O que tem que encarar é como que o Brasil, como que a gente vai estar preparado para essa mudança, tá? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Vou ficar aqui escutando a doutora Lídia finalizar a discussão. Obrigada, Zé Ronaldo. Obrigada pela sua participação. Lídia, quer encerrar? Vou rapidinho. Vocês falando, bom, eu concordo totalmente com o que o Zé Ronaldo e o Sadiva falaram. Eu só lembrei, quando meu filho estava que eu chamo de ginásio, não era ginásio, né? Recentemente, ele chegou em casa um dia, ele tinha tido uma aula contra a globalização. Eu disse, olha, filho, ser contra a globalização é como ser contra a chuva. A Companhia das Índias já era globalização, os vikings já eram globalização. Você pode se defender da chuva, você pode usar a chuva para captar água, você pode usar a chuva para fazer energia, enfim. Ou você pode se deixar inundar pela chuva e se afogar na chuva. Um pouco é a mesma coisa, e é nesse sentido que eu fico muito aflita de ver que, especialmente no Brasil, com a polarização política e ideológica dos últimos tempos, as posições se cristalizaram e a nave vai. O mundo mudou e as pessoas continuam discutindo com parâmetros que não são mais os parâmetros da realidade, quer de emprego, quer de sociedade, e que, portanto, nós temos que pensar como usar da melhor forma essas transformações. Eu acho que cabe a nós arregaçar as mangas. O Instituto de Estudos Avançados é talvez um dos lugares, a meu ver, privilegiados para fazer isso, pela captação de gente, o respeito que tem e que está cada vez crescente, e que eu só posso esperar que vocês, e gostaria até de estar junto, consigamos pensar esse momento e propor coisas de forma que não seja tão traumático como pode ser o mau uso dessas novas tecnologias. Ao contrário, pode ser uma grande oportunidade. E, sem dúvida, não tenho como dizer que muito obrigada por esse convite, é sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigada aos participantes por terem nos educado nessa discussão. Em nome dos organizadores, eu queria agradecer também aos que nos acompanharam, aos que fizeram perguntas e ao pessoal do IEA que nos deu apoio técnico impecável, né? Em geral, a imagem cai, a pergunta não entra, etc. Dessa vez funcionou tudo muito bem. Vocês receberão convites para o próximo painel brevemente. Muito obrigada, bom fim de ano para todos.